Entristecer o espírito é uma expressão que está no capítulo 4 de Efésios. Fala, não entristeçais o espírito com o qual vocês foram selados. A ideia é que o espírito mora em nós e ele se entristece de um certo comportamento em nós. Mas a gente não pode pegar essa expressão e tirá-la do seu contexto e falar de tristeza do espírito como qualquer coisa que a gente faz, porque lá tem uma razão específica. Paulo está tratando da vida comunitária. Efésios é uma carta primordialmente sobre a igreja de Cristo. E ele comenta sobre vários pecados comunitários, como mentira, como ira, como furto. E aqui no versículo 29 ele fala sobre um falar descaridoso. Então, que a sua boca não seja cheia de palavras torpes, palavras que destroem, mas sim as palavras que edificam, palavras que comunicam graça. É disso que ele está falando no versículo 29. Aí no 30 ele fala, então, ele está na sequência, não entristeça o espírito. Então o que é entristecer o espírito ali? São palavras que destroem a união da igreja de Cristo. Olha que interessante. Deus usou o apóstolo Paulo para registrar uma das coisas que entristece o próprio Deus, que em nós habita, que é quando nós semeamos contendas entre irmãos. Inclusive, o escritor de Provérbios diz que isso Deus abomina. Aqueles que acabam disseminando facções no povo de Cristo. Deus zela tanto pela sua igreja e Ele trabalha para que a sua igreja testifique, inclusive para principados e potestades, acerca dessa multiforme graça e sabedoria. Está lá em Efésios capítulo 3. Deus mostra a sua graça e sabedoria multiformes por meio da igreja, inclusive para os seres celestiais. Então você não deve ser alguém que contribui para esse divisionismo. Isso entristece profundamente o espírito. Então eu quero terminar te encorajando, dizendo assim que você precisa usar essa fala de Paulo como motivação para um viver aglutinador da igreja de Cristo. Você não deve ser instrumento de divisões, você não deve semear contendas entre irmãos, você não deve ser alguém que é usado pelo inimigo para trazer má reputação ao seu irmão em Cristo. Pelo contrário, seja a sua boca repleta de palavras edificantes, graciosas, que constroem ao invés de destroem, para que você não seja alguém que entristece o Espírito de Deus, promovendo discórdia. Faça o contrário, promova a alegria do Espírito que habita em você. Seja alguém cujas palavras refletem a graça do Espírito.